Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos para a resolução de duas questões envolvendo MMC, mínimo múltiplo comum, e também MDC, que é o famoso máximo divisor comum entre números naturais. Mas antes de darmos início à resolução dessas duas questões, peço para você deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, ative ali o sininho de notificação, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Vamos para nossas questões de hoje. A primeira questão de hoje diz o seguinte: de uma rodoviária partem ônibus para João Pessoa, na Paraíba, a cada 3 horas. Isso significa, gente, que de 3 em 3 horas parte, né, um ônibus para João Pessoa, tá? Para Natal, no Rio Grande do Norte, a cada 6 horas. E para Recife, no Pernambuco, a cada 8 horas. Em determinado dia, às 7 horas da manhã, partiram, ao mesmo tempo, ônibus para essas três cidades. Após quantas horas essa coincidência voltou a ocorrer? Olha só, pessoal, uma questão bem bacana. Vamos aqui grifar algumas informações. Primeiro, um ônibus parte de 3 em 3 horas para João Pessoa. Outro ônibus parte de 6 em 6 horas para Natal. E outro ônibus parte, né, de 8 em 8 horas para Recife, no Pernambuco. Em certo dia, né, eles partiram juntos, ou seja, no mesmo horário. Esse horário é 7 horas da manhã, tá? Eles partiram juntos, ao mesmo tempo. Ou seja, quando o ônibus de João Pessoa saiu, o ônibus de Natal também saiu e o ônibus que viaja para Recife também saiu dessa rodoviária. A questão é o seguinte: ela pergunta após quantas horas essa coincidência voltou a ocorrer. Essa é uma questão bem clássica, né, gente? É uma questão clássica envolvendo MMC. Nós vamos procurar um mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, entre as 3, que é o múltiplo do ônibus de João Pessoa, entre 6, que é o múltiplo, né, que é o horário, né, do ônibus de Natal, e também entre 8, que é o múltiplo, né, do ônibus de Recife. Pois eles vão se multiplicando tanto de 3 em 3, como de 6 em 6, como também de 8 em 8. Fazendo isso aqui, gente, procurando o MMC entre esses três números através da decomposição em fatores primos. Vai ficar com 3, 6 e 8. Vamos passar aqui uma barrinha ao lado, tá? E vamos dividir por fatores primos. Primeiro, como a gente tem par, a gente vai dividir por 2. O 3 a gente não divide por 2, a gente abaixa. 6 dividido por 2 é 3, tá? E 8 dividido por 2 é 4. Continuamos com números par, né? Então, vamos dividir por 2. O 3 não divide, a gente abaixa. O 3 também a gente não divide, a gente abaixa. E o 4 dividido por 2 é igual a 2. Temos ainda um número par, então vamos continuar dividindo por 2. Olha só, 2 dividido por 2 é 1. Esse 3 a gente abaixa, pois a gente não consegue dividir. E esse 3 a gente também abaixa. Temos agora apenas o 3. O 3 é primo, quem divide ele é o próprio 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 também é 1. Então, nós temos aqui os fatores primos que dividem 3, 6 e 8. 2, 2, 2 e 3. Como eu quero o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. E 8 vezes 3, 24. Ou seja, o próximo, né, o múltiplo comum entre esses três valores é o número 24. Ou seja, após, tá, 24 horas, eles vão sair juntos novamente.
Ou seja, às 7 horas do dia seguinte. Como é 24 horas, eles saíram às 7 horas juntos, né, gente? Então, vai ser às 7 horas do dia seguinte, esse fenômeno volta a acontecer. Tranquilo? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer a nossa segunda questão de hoje. A segunda questão da aula de hoje, ela diz o seguinte: fiz 336 balas de coco e 252 balas de mel. Quero separá-las em pacotes, fazendo que cada pacote tenha o mesmo tipo e a mesma quantidade de bala. Qual é o maior número possível de bala em cada pacote e quantos pacotes de bala terei? Observe que nessa questão eu tenho duas perguntas. A primeira, qual é o maior número possível de balas em cada pacote, tá? E a segunda é quantos pacotes de bala terei. Vamos grifar as informações importantes da questão. Primeiro, nós temos 336 balas de coco e também temos 252 balas de mel. Outra informação importante é que nós queremos separá-las em pacotes. Isso significa que nós queremos dividir, né, em pacotes, fazendo que cada pacote tenha o mesmo tipo e a mesma quantidade de balas. Na primeira pergunta, ele diz que tem que ser o maior número possível de balas em cada pacote. Então, eu vou ter que dividir com a maior quantidade possível. Então, isso significa que essa primeira pergunta dessa questão é uma questão clássica de MDC, ou seja, ele está querendo um máximo divisor comum entre 336, que é as balas de coco, e também de 252, que se refere às balas de mel. Como é que a gente vai calcular esse MDC? Através da fatoração, né, da decomposição de fatores primos. Nós vamos ter aqui, ó, o 336 e o 252. Nós vamos passar aqui uma barra ao lado para a gente fazer essa decomposição. Olha só, os dois números eles são pares, a gente vai dividir por 2. 336 dividido por 2, nós ficamos com 168. E 252 dividido por 2 resulta num valor igual a 126. Como esse número dividiu os dois, eu vou guardar ele aqui, tá, gente? Vou marcar ele aqui para a gente usar ele depois, tá? Todo número que divide os dois fatores ao mesmo tempo, tá? Nós vamos guardar ou marcar ele aqui conforme a gente quiser. Os dois números são pares, então a gente continua a divisão por 2. 168 dividido por 2 é 84. E 126 dividido por 2 é igual a 63. Observe que esse 2 ele dividiu também os dois números ao mesmo tempo. Então, a gente vai guardar ele aqui. Agora, só tem um número par, né, gente? Então, vou continuar dividindo por 2. 84 dividido por 2 é igual a 42. O 63 não dá para dividir por 2, a gente vai repetir ele aqui. Ainda tem um número par, então eu vou dividir por 2. 42 dividido por 2 é igual a 21. E 63 dividido, né, por 2 não dá, a gente vai repetir aqui. Observe que esse 2 também não dividiu os dois fatores ao mesmo tempo. Observe que 21 e 63, ele dá por 3. 21 dividido por 63 é 7. E 63 dividido por 3 é igual a 21. Tá? Então, esse 3 ele conseguiu dividir os dois fatores ao mesmo tempo. Então, vou guardar ele aqui. 21 dá por 3, então vou repetir o 7. Tá? E 21 dividido por 3 é igual a 7. Não dividiu ambos ao mesmo tempo, então a gente não precisa marcar. 7 é primo, só quem dá é por ele mesmo. 7 dividido por 7 é 1.
E 7 dividido por 7 também é 1. Esse 7 dividiu os dois fatores ao mesmo tempo, então eu vou marcar ele aqui. Lembrando que o MDC ele é igual à multiplicação desses fatores que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter o MDC igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes o 7. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre esses dois números é 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 7 é igual a 84. Então, o máximo divisor comum entre 326 e 252 é igual a 84. Logo, olha só, logo eu vou ter 84 pacotes, tá, gente? Pacotes de bala, tá? Agora, 84 balas, né, em cada pacote, tá, gente? 84 balas, então vou até corrigir isso aqui, para a gente não se confundir na outra questão. Olha só, nós vamos ter 84 balas em cada pacote. Essa é a resposta da primeira questão. Olha só, a segunda pergunta diz: quantos pacotes de balas terei? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar o total de balas. Eu vou ter aqui, ó, 300 aqui embaixo. Vamos para cá para baixo. 336 mais 252. 336 mais 252 é igual a 558. Então, eu tenho 558 balas. Se eu dividir pelo total de balas em cada pacote, eu vou encontrar o total de pacotes. Então, vou ter 558 dividido por 84, e isso resulta no valor igual a 7. Tá, gente? Logo, vou ter 7 pacotes. Tranquilo, pessoal? Assim nós chegamos ao fim da resolução dessas duas questões. Se você gostou, se você entendeu a resolução das duas questões de hoje, não saia sem dar ajuda no professor. Compartilhe o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também compartilhe o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.